Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou o Carlos, da Trackers, e hoje a gente vai ter uma aula do ONC, tá? O Novo Capital. Não tem nada a ver com investimento, tá? Não tem nada a ver com a bolsa. Na verdade, a gente considera, principalmente aqui na Trackers, que o Novo Capital é toda a inteligência emocional, a inteligência espiritual que você pode ter. E para isso a gente se reúne toda segunda-feira aqui, para ter algumas aulas, vamos dizer assim, na verdade se tornam alguns bate-papos bem legais, sobre algum assunto bacana que traga mais sabedoria para a gente, tá? E hoje o nosso tema vai ser um tema que é muito, acho que está muito assim em destaque, né? Nos últimos dias, nesses últimos tempos que a gente tem vivido, que é o tema da impermanência, né? Afinal, acho que nunca houve tanta impermanência como no momento que a gente está vivendo agora. Por quê? A gente não sabe o que vai acontecer, às vezes, no próximo momento. Então, tá quase uma novela, assim, né? A gente acorda e vai vendo os detalhes do que está acontecendo no mundo para a gente se inteirar e para ver onde o mundo está caminhando, né? Então, antes o que parecia ser muito estável, agora acaba se tornando, né, mutável a todo momento. Então, por esse motivo, eu achei que esse assunto da aula seria muito pertinente, sabe? Porque a gente pode pensar um pouquinho em como, desde a antiguidade, já havia alguém pensando sobre esse tipo de coisa, né? Então, afinal, vocês já ouviram falar nesse termo impermanência? Alguém tem uma noção do que é? Vamos movimentar um pouco essa sala aqui. Impermanência. Alguém? Uns nãos na câmera. A Kátia no chat dizendo que não, né? Se alguém tiver alguma ideia, por favor, tá? Mas é muito simples. Impermanência, né, significa que é aquilo que não é permanente. Então, se a gente parar para pensar, né, por mais longínquo que algo seja, ela nunca dura para sempre. Então, é isso que várias linhas de sabedoria, né, desde lá da antiguidade, vem pensando, né, no princípio, principalmente utilizado muito no budismo, da impermanência. Vale ressaltar para quem é novo na aula, está assistindo pela primeira vez, nós usamos às vezes algumas coisas de algumas filosofias, até mesmo textos bíblicos, mas a ideia não é a religião em si, tá? Mas é o ensinamento que isso pode trazer para mim. Tanto que na aula anterior a gente falou de Um Diabo de Cada Dia, né? A gente utilizou a história do filme, espero que vocês tenham assistido, né? Quem assistiu depois me conta como é que foi. E a gente utilizou, então, aquele tema. E hoje, esse tema da impermanência, vocês vão achar mais coisas ligadas ao budismo mesmo. Mas pensem assim, ó, todo mundo que está assistindo essa aula comigo hoje, está participando, pensa só, né? E tudo que é conhecido para nós, daqui 100 anos, não vai existir mais. Já pararam para pensar nisso? Ou porque nós já vamos ter morrido, então deixa de existir para a gente, né? Ou porque vocês vão ter morrido, né? Não tem como a gente saber a hora de cada um, mas tudo vai sumir. Até mesmo as coisas físicas, né? Não somente o ser humano, não somente o que é biológico morre, mas tudo que há vai deixar de existir daqui 100 anos. Então existe até uma frase oriental que diz, né? Não há mal que dure 100 anos. Por quê? Porque ou o mal vai se extinguir porque a situação muda, ou porque a gente mesmo, né, deixou de viver, então aquela situação já não é mais permanente para a gente. Mas a gente tem que pensar que até mesmo as coisas e as ideias, por exemplo, as ideias que nós temos hoje, talvez daqui a um tempo, por mais absurda que elas sejam, elas possam se provar como verdades, né? E por mais correta que uma ideia, uma concepção que nós temos hoje se prove, né? Pode ser que daqui a um tempo, daqui 100 anos, daqui 50 anos, ela se prove. Tanto é que a gente tem muita coisa na física, né? Einstein, ele foi lá e ele teorizou a teoria da relatividade e somente agora a gente está conseguindo provar, né? Matematicamente e através dos experimentos. Por quê? Porque ele conseguiu ter uma ideia lá atrás que não havia tecnologia suficiente para que fosse provada. E agora que a gente está chegando nesse nível de tecnologia. Se a gente pensar nessa situação da pandemia e tudo mais, vocês sabem quando é que começou a história de lavar as mãos? Eu estava na esperança que o Leandro se conectasse para ver se ele sabia. Mas vocês sabem qual foi o médico que começou com essa história aí? Vou falar para vocês que é um nome esquisitão aqui, tá? Ele é húngaro, é Ignaz Samuelweis. Acho que é isso a pronúncia do nome dele, tá? E isso em 1840, tá? Hoje parece óbvio para a gente, não parece? Que lavar a mão traz todo um benefício para a gente. Mas ele percebeu que os mesmos médicos que faziam, às vezes, a autópsia,
mexiam com os cadáveres, faziam cirurgias, eles não tinham higiene nenhuma, eles simplesmente saíam de uma cirurgia para outra, né? E aí, com isso, ele começou a perceber que esses médicos acabavam tendo mais morte de crianças nascendo com eles, o índice de mortalidade infantil era maior. E aí ele começou a ter uma ideia, ele falou, cara, você tem que se lavar antes de sair atender um paciente ou outro. Vocês acham que foi aceito? Não, tá? Em 1840, ele foi colocado no manicômio, tá? Porque a ideia dele era absurda, absurda. Eles, assim, os caras falaram, viu, esse negócio de você colocar a galera aí para lavar a mão, para fazer cirurgia, para mexer, para fazer parto, cara, você está viajando. Foram lá e colocaram o cara no manicômio. Hoje, é conceptível um mundo em que as pessoas não vão lavar as mãos antes de comer, de apertar a mão do outro, de chegar em casa, né? Ainda mais agora com o que nós estamos vivendo, né? Lavar as mãos é até uma questão de sobrevivência, de permitir que o outro viva, né? Então percebam como o princípio da impermanência ele está constante, né, na história humana. Uma coisa que parecia uma loucura antes, porque a gente não tinha conhecimento Imagina um médico falando sobre germes e bactérias, né, naquela época. Hoje todo mundo sabe. O Miguel, ele fez um desenho esses dias aí no Miguel's Anatomy, né, que é um novo quadro do Trekkers agora, mostrando como é que a bactéria entrava e ele sabe da célula T, da célula B, coisa que eu, se fosse me perguntar antes de ele me contar, eu não sabia. Né? Então hoje uma criança de 6 anos tem esse conhecimento. Então demonstra, né, como é que as coisas elas vão vão mudando, né? Afinal, por exemplo, uma época atrás a gente acreditava, e alguns acreditam ainda, né, que a Terra é plana, mas não vamos nem entrar nesse assunto, né, para não ser cancelado de novo. E ainda que o Sol a Terra era, né, o centro do sistema solar. Mas imagina, hoje a gente sabe não só que o Sol é o centro e que ele não é a única estrela. E parece que o Sol vai estar lá para sempre, não é? Mas o que vai acontecer até mesmo com o Sol? Que é uma coisa que a gente acha que vai, né, que sempre esteve com a gente, quase 4 bilhões de ano iluminado, pensa num corpo celeste mesmo, porque... E daqui talvez 5 bilhões de anos, ele simplesmente, né, pelo que nós temos de concepção hoje, ele para e vai deixar de existir, vai se esfriar, vai parar de emitir luz. Quer dizer, tudo que parece infinito e imutável, até isso muda. Mas numa escala de tempo, né, numa escala de relatividade que para o ser humano é difícil de alcançar. A gente não tem como alcançar o que são 5 bilhões de anos. Né? Para nós, 100 anos já é uma eternidade, talvez. Vocês imaginam, então, 5 bilhões de anos. E a gente pode ir também nas profissões. Eu quero agora a sinceridade de vocês. Vamos lá. Chegou no momento de sinceridade. Quem de vocês nessa sala fez aula de datilografia e fez curso de datilografia? Puta, eu que tô velho. Ninguém fez curso de datilografia aqui? Fiz. Eu fiz. Aí, ó, Geandro, Alexandra, a gente é os caras que digita bem até hoje, tá? Por isso que o WhatsApp lá, o pessoal fala, como é que você digita bem esse negócio? Cara, datilografia, agora é datilografia só com... Estudei tanto, né? Para no final da vida agora, olha só como é que essa coisa só nos 2 dedinhos. Para ficar só nos 2 dedinhos. Agora eu descobri que você pode, né, fazer a digitação lá, você ativa o microfoninho e ele vai digitando já para você. Então, para mim, facilitou mais ainda, né? Então, imagina, se eu conto hoje para as pessoas que eu fiz datilografia, e vocês viram até algumas pessoas aqui mesmo, o que será que é isso? O que será que é datilografia, tá? Para quem não sabe, era você fazer o curso para escrever na máquina, né, de escrever. O que era uma grande vantagem, porque já imprimia na hora, né? Só não tinha questão do... Se tivesse o backspace e o delete lá, a gente tava... Acho que até tinha uma máquina eletrônica, né? Que devia fazer isso. Ainda bem que já pulei para o computador. Você tem que explicar o que é máquina de escrever, Dom. Puta, e agora, né, cara? Como é que eu explico isso? E sabiam que foi um brasileiro que inventou, né? Isso que é mais legal. Poucas pessoas, não sei, né, se vocês sabiam, mas poucas pessoas costumam saber. Mas olha que doido isso, né? Então, a gente já falou de um médico que disse que lavar a mão era bom e foi colocado no manicômio, e agora estão falando de datilografia, que eu acho que ninguém sabe o que é. Curso de digitação, talvez alguns fizeram, né? E se a gente for parar, quem fez, que nem eu fiz o curso de datilografia, mas eu trabalhei numa função, né? Eu me formei e trabalhei numa atividade, numa profissão que não existia na época que eu fiz o curso. Olha que doido isso, né? Quer dizer, fui virar lá garoto de programa depois da TI, temos aí nosso representante, né, Arthur?
Quer dizer, uma coisa que não existia na época que eu nasci, por exemplo. E se a gente for parar, por exemplo, para quem tem filho ou tem alguém, né, neto, sobrinho, afilhado, sei lá, qualquer criança por perto, talvez a profissão que essa criança vai exercer no futuro, ela nem existe ainda. Né? A gente não sabe o que eles vão ser. Porque ainda talvez a tecnologia com que ele vai trabalhar vai ser criada e ele vai ser bom naquilo lá. Né? Então percebam o quanto esse princípio de impermanência ele está presente no nosso dia a dia em tudo. Né? Até mesmo quando a gente fala também do mundo mais material, do físico, né? Os prédios que existiam talvez alguns anos atrás não existem, a não ser as pirâmides, né? Aquele negócio lá, sei lá como é que foi feito. Era a época que os pedreiros ainda, né, entregavam a obra no prazo e tudo mais e faziam para durar bastante. Mas a gente tem prédios, a gente tem até construções, até belezas naturais, né? Quem aqui conheceu Sete Quedas? Para quem está assistindo às vezes de fora, pessoal, Sete Quedas era um conjunto de quedas que existia para cima da usina hidrelétrica de Itaipu, tá bom? E com a inundação, né, do lago, quando ele encheu, essas Sete Quedas, elas desapareceram, e era um lugar que parecia ser fantástico, eu mesmo não conheci, tá? Isso chega a acontecer até mesmo nas trilhas, tá? Na Trilha do Poder agora, onde a gente passa aí pelas Três Cachoeiras, elas já mudaram nesses 10 anos de uma forma que talvez se eu visse ela hoje, visse depois, eu não reconheceria, tá? Eu até uma hora vou tentar no perfil do Trekkers colocar as fotos para vocês verem, tá? Por exemplo, na Cachoeira Primeira, não tinha aquela ilha no meio, o rio corria pelos dois lados, era só a ilha, né? Hoje tem uma coisa que passa no meio de água. Na segunda cachoeira, aquela pedra que está bem recuada no cantinho, ela era embaixo da queda da água, por isso que nós temos aquele buraco mais fundo, né? E a última cachoeira, aquelas pedras que estão lá atrás, elas eram todas lá na frente, a gente ficava sentado lá na frente, nas pedras, já embaixo da água. Então, quer dizer, muitas pessoas falavam assim, eu não vou entrar nessa cachoeira, e às vezes você não vai conseguir entrar nunca mais. Por quê? Porque talvez a cachoeira um dia não esteja lá. Então tudo muda, né? Tudo deixa de existir. E como eu mesmo disse aqui, até o nosso sistema solar um dia vai deixar de existir. Né? E aí não tem o que fazer, para onde que a gente vai estar? Mas talvez daqui 5 bilhões de anos, né? São 5 bilhões de anos, gente. Eu nem acho que a gente tem que se preocupar com isso, até porque a gente não vai estar vivo, e quem se preocupa são os caras que estão lá, né? Eles que lutam. Mas vamos parar para pensar agora no que realmente é importante, tá? E na nossa vida? Como vocês acham que esse princípio ele tá principalmente integrado, né? É muito importante quando a gente pensa nessa questão, né? Todos nós vamos morrer dentro de algumas décadas. Só que essa não é ainda a grande mudança. A grande mudança é que essa impermanência ela é constante, a cada minuto, a cada segundo, né, que ela vai. Mas se a gente pensar como ser humano, olha que coisa maluca. Seria como se a gente fosse um ser, cada um de nós, que pulasse num precipício com a corda no pescoço. E o que a gente não sabe? Chutem aí. O comprimento da corda. Mas todos nós estamos se encaminhando para o fim, para a morte de algum motivo, né? de algum modo. Então eu posso dizer que todos vocês que estão presentes aqui e nós estamos sentenciados a uma única coisa, a morte. Porque nós não sabemos quando essa corda vai esticar. Né? E aí eu pergunto para vocês, vale a pena também ficar pensando só na morte? Né? Será que vale a pena? Porque nós temos que buscar a nossa felicidade a todo momento. Porque se a gente ficar pensando somente no final, ela não ocorre. Mas aí quando a gente vai buscar a nossa felicidade para não pensar na morte, ocorre uma grande ilusão e um grande problema. Nós queremos... Agora é muito interessante, porque assim, ó, nós buscamos a nossa felicidade nesse mundo, colocando ela numa estabilidade ou numa permanência, né, que está mudando a todo momento. Porque a gente vive num mundo muito instável, num mundo que ele está mudando a todo momento. Mas a gente tem de colocar a nossa felicidade nas coisas que são estáveis na vida. Né? As pessoas que estão do nosso lado, o nosso trabalho, a nossa condição de vida, o nosso conforto. Quer dizer, a gente tenta ter controle de tudo a todo momento. E tentando controlar a nossa felicidade, porque no final a gente quer viver bem,
a gente acaba esquecendo de viver de verdade e aproveitar, né? Porque a vida sempre vai trazer uma surpresa nova, e isso que é legal. Então, talvez o grande problema quando a gente fala da busca da felicidade é porque a gente não perceba a impermanência que existe aí. A gente sempre busca ter o controle do próximo segundo, ter o controle do próximo segundo, e quando a gente consegue achar uma forma de controlar o próximo segundo, a gente tenta colocar isso para o minuto, para a hora, para o dia, para a semana, para o mês, para anos e para décadas. E a gente se frustra a todo momento em que isso não dá certo, né? Claro, uma vida sem rotina, ela é boa? Não, eu acredito que não. Por quê? Essa questão de eu poder fazer uma previsibilidade do que vai ocorrer é que permite com que eu me planeje para situações, né? Porque senão, de novo, a gente cairia naquela história da cigarra e da formiga, né? Uma vivia a vida como se não houvesse amanhã, mas também não estava correto, e a outra vivia, né, ali se planejando e tudo mais, aproveitando cada momento, cada estação, tentando entender o que estava acontecendo, sabia que no inverno era hora, no verão e na primavera era hora de aproveitar, mas também de trabalhar, de estocar para o inverno, né? E é por isso que, por exemplo, a cerejeira, ela é o símbolo da impermanência. Porque ela floresce geralmente no inverno, na neve. Quer dizer, não era para ela estar florescendo, mas ela não está permanente junto com as outras coisas, ela demonstra uma impermanência, ou seja, ela foge do que é comum, ela foge do nosso controle, da concepção do que é normal. Então, nós nascemos já pararam para pensar? Lembra daquele paradoxo que eu trouxe, acho que na primeira aula do navio de Teseu, que ele está no museu e as coisas vão se trocando? Quem assistiu WandaVision vai entender o porquê que eu fiz aquilo lá. No último episódio só, mas assistam. Mas é muito legal. Então, assim, mas se a gente pensar na gente, nós também partimos do mesmo princípio. Por quê? Nós nascemos um tipo de pessoa, nós nascemos com uma combinação de átomos e tudo mais, né? De células, mas quando a gente morre, a gente não é aquela mesma pessoa. Já pararam para pensar nisso? Por quê? Teoriza-se aí que a cada 7 anos, né? Eu não sei se é um mito, se é uma lenda urbana, mas a gente tem isso, né, no senso comum, que a gente renova todas as células. Eu pergunto, né, baseado lá no paradoxo do navio de Teseu, vocês são os mesmos? Ou vocês são pessoas diferentes? Vocês entendem que quando a gente consegue entender o princípio dessa impermanência, a gente não pode afirmar nem que a gente é a gente mesmo. Eu não posso falar que eu sou eu. Por quê? Porque eu estou em constante mudança. Constante mudança. Por isso que a gente passa a entender porque é tão importante, por exemplo, nos livros sagrados, como, por exemplo, a Bíblia, quando alguém pergunta para alguém e a pessoa fala assim, eu sou. Isso acontecia também lá com Buda, né? Eu sou o desperto. Quando a pessoa fala eu sou, é porque ela conseguiu algo que a gente não conseguiu ainda. Que é transcender esse estado de mudança e ter um despertar mais claro que os outros. Se eu perguntar para vocês, quem vocês são? Alguém consegue me responder aí? Agora eu quero a participação. Quem você é? De uma maneira nem tão filosófica, o que vocês responderiam assim de lata se alguém chega para vocês e pergunta o que você é? Quem você é? Como a gente costuma se definir? Ninguém, gente? Geralmente eu pelo menos parto pela parte daquilo da profissão, ela tem um peso muito grande, aquilo que eu faço. Também quando você vai conversar com uma pessoa, às vezes você faz. Perfeito. O que você faz para definir? Mas assim, é uma pergunta que eu tenho me tentado me responder. Sou eu. Então, a única coisa que eu sei é que constante. Geralmente é profissão, né? Né? Mais alguém, pessoal, quer compartilhar algo? São sempre respostas da sociedade, né, Dom? Primeiro você fala seu nome. Sim. Depois seu estado civil, se é casado, solteiro, daí sua profissão. Até a qualificação é sempre essa, e quando você conhece alguém, a tendência é responder desse modo também. Sim. É até por isso que a gente brinca um pouquinho no Poder da Agora, que quando fazem essa pergunta para vocês, vocês têm que tentar excluir, né, a questão da profissão. Vocês podem perceber que eu nunca pergunto o que vocês fazem.
Tem gente aí que eu demorei, às vezes, quase um ano para saber o que fazia. E era muito engraçado, que eu fico assim, eu acho que, não sei, pelo que o cara me falou hoje, ele deve ser, sei lá, advogado. Uns eu acho que são meio palhaço. Ah, tá. Obrigado, Arthur. Ele está dizendo que está dando retorno aqui do meu som, né? Que eu acho que está muito alto. E quando começam a perguntar demais pra gente, tipo assim, quem você é, quem você é, a gente tende a dar uma resposta, tá? Que daí é física. Você fala assim, eu sou isso aqui, eu sou esse corpo, né? Eu sou o meu corpo. Então quer dizer assim, quem é você? Eu sou isso aqui, sou isso, né? O meu corpo. Mas vamos dizer que vocês respondam isso, tá? Que vocês são o corpo de vocês. O que ocorre se eu tirar uma parte do corpo de vocês? Vocês continuam sendo vocês? De novo, estamos no paradoxo do Teseu lá, né? Paradoxo bom de trabalhar. Se eu tiro uma parte do corpo de vocês, vocês continuam sendo vocês? Vocês seriam menos vocês se eu tirar uma parte do corpo de vocês? Não. Não, né? Então vocês conseguem entender como isso é fantástico? Porque a gente é mais do que isso. Existe algo dentro da gente que nos faz sentir inteiro. E mesmo que todo o exterior mude, né? Mesmo que uma pessoa fique presa dentro do próprio corpo, e parece que é loucura isso, mas vamos pegar o exemplo, por exemplo, do Stephen Hawking, né? Pensa, a mente que conseguiu nos levar talvez mais longe no universo estava presa dentro do próprio corpo. Porque ele não conseguia se mexer, não conseguia falar, não conseguia fazer nada. Mas ele era talvez mais inteiro do que muita gente que tem todas essas condições. Vocês conseguem alcançar assim a grandeza do que às vezes Deus costuma fazer, né, com as pessoas, e como nós somos, de certa maneira, assim, fantásticos? Porque não há como definir como a gente vai reagir para as coisas, né? Outras pessoas na condição dele, né, teriam dito assim, permanentemente agora eu não consigo fazer nada, então eu vou me entregar. Ele pensou assim, permanentemente as coisas estão em mudança, eu vou pensar sobre o universo. E aí se a gente for pelo lado da entropia e tudo mais, vocês vão ver que essa questão da permanência ela é muito científica, tá? Pelas leis da termodinâmica, elas explicam exatamente de maneira científica a impermanência, né? Mas se a gente fosse entrar nelas, a gente ia se aprofundar muito aqui. Então a gente pode dizer que nós somos uma continuidade da nossa impermanência. E por isso nós não podemos nos definir em eu sou, ou o que faço, ou por que faço. Por isso que de início, aquelas 3 perguntinhas que eu acho que vocês ainda não responderam, por que, como e o que, são tão difíceis, porque a todo momento o nosso humor muda, a todo momento nossas emoções estão mudando, a todo momento tudo está passando, né? Só que a pergunta que a gente tem que fazer é se isso também ocorre na nossa mente, né? Porque quando isso ocorre, então, a nossa mente é impermanente, o nosso eu é impermanente, o nosso ego é impermanente. Então, por isso, a afirmação eu sou é tão complicada de dizer. E nós acostumamos a defender tudo na nossa vida, principalmente a nossa felicidade, o nosso momento de alegria, baseado na estabilidade ilusória que a nossa vida tem. Só que, gente, qual é, né, a garantia que vocês têm de vida? Nenhuma. Né? A todo momento pode acontecer algo que muda tudo. Vocês estão felizes agora e de repente vocês escutam alguém falando alguma coisa, alguém vai lá e tipo diz, eu não te amo, pronto, parece que o mundo já acabou. Né? Ou você está muito triste e alguém fala assim, cara, você fez um negócio bom. Talvez mude. Apesar que a gente tende muito, vamos dizer assim, aconteceu 99 coisas boas durante o dia, né? Um princípio de permanência constante para as coisas boas. Aí acontece uma coisa negativa. Você fez um trabalho fantástico, 24 encarregados por você foram lá e disseram isso está bom. O 25º falou, cara, mas você podia ter feito melhorzinho aqui. Você vai dar importância somente para aquela questão ruim, né? Isso é uma coisa que a gente pode abordar no futuro também. E aí tem um conceito que eu acho muito legal quando a gente fala da construção do eu, né? E quando a gente está fazendo essa investigação de quem somos, que chama anatta, que a gente vai pegar emprestado lá do budismo. Mas ele diz que não há nada estável, permanente dentro de nós,
que possamos dizer que é como uma alma ou como um eu. Deu para entender? Ou seja, não tem nada de verdade aqui dentro que eu possa definir como eu sou assim. Porque a partir do momento que eu falo eu sou assim, eu já estou aberto para mudanças. Né? Vocês nunca mudaram... Por exemplo, eu acho que aqui é uma coisa que deve ser constante. Vocês costumam mudar de opinião quando alguém expõe algum argumento que tem lógica? Sim. Sim, né? Então, por quê? Aquela coisa do eu sei que nada sei, né? Quando você diz que não sabe, você já está dizendo, ó, eu estou aberto para coisas novas, estou aberto para conhecimento novo, né? Uma coisa que eu aprendi com uma pessoa que foi muito importante para mim, que era o meu chefe na TI lá da Copavel, era isso, sabe? Cara, mesmo que você saiba, diz que não sabe. Porque às vezes a pessoa vai te contar a história e ela vai trazer uma informaçãozinha de nada ali que você não sabia. Então aquele teu eu sei, na verdade é não sei, né? Então às vezes até o Miguel vem me contar uma coisa, pai, você sabe como é que funciona? Não sei, filho. Ele, você não sabe. Eu falei, não, mas respeite seu pai, olha lá o que você vai falar. Aí ele conta, sabe? E do jeito dele eu aprendo alguma coisa. Quer dizer, eu consigo enxergar o mundo através do olho dele. Porque ele vai contar aquela coisinha, às vezes tem uma coisinha lá que ele vai mudar. Ou seja, a gente fica aberto para a inconstância, né? Para a impermanência. Então esse conceito da Nata diz isso, sabe? Na verdade o eu inexiste. Olha que coisa doida. Só que qual é a grande vantagem de quando ele não existe? Eu posso construir o meu eu a todo momento. Então se não está dando certo, eu não estou sendo feliz, eu não estou fazendo os outros felizes, eu posso mudar. E o que mais a gente vê, né? Nas relações principalmente familiares e com amigos. Às vezes se comete um erro, e esse erro é permanente pela vida toda. Principalmente na família, né? Família grande, que vive muito próximo. Será que vale a pena? Será que não é necessário a gente começar a apreciar mais essa impermanência e o que ocorre nesses períodos de pequena, ilusória permanência, né, que a gente consegue definir? Porque a gente tem que dar foco não só aos nossos problemas, os problemas que essa impermanência traz, né? O pessoal foi na trilha esses dias no Oliveiras, o IP devia estar sem flores. Você imagina se o mundo sempre fosse permanente, aquele IP nunca vai se florir, mas eu sei que quando chegar julho, provavelmente ele vai estar florido. E a gente vai fazer uma trilha lá, só para ver o IP. Mesmo que eu tenha visto esse IP nos últimos 6 anos, toda vez que eu vou lá é diferente. Seja porque as pessoas com quem eu estou diferente, o meu humor está diferente, quer dizer, tudo mudou. Não existiu permanência de nada. Então, a gente tem que entender que mesmo com os nossos problemas e os nossos dramas, né, a vida continua, porque as árvores continuam florindo, as pessoas continuam nascendo. Olha a situação que nós estamos hoje. Todo mundo está sofrendo, né? Às vezes tem um amigo, tem alguém que está com algum problema, ou está com alguém, né, com algum problema. Mas a gente tem que entender também que mesmo que essas coisas vão acontecendo, tudo no mundo continua ocorrendo da mesma maneira que foi antes. Ou seja, as pessoas continuam nascendo, as crianças, né, eu vejo isso pelo Miguel, elas continuam crescendo e tendo uma demanda de atenção. E não necessariamente elas conseguem entender o que está acontecendo lá fora. Nós temos que explicar, mas garantir com que elas continuem crescendo. Garantir com que esse mundo continue girando. Né? Porque senão nós vamos parar no princípio de permanência do caos. Estamos aqui, não vamos avançar. Né? O mundo acabou, vamos entregar tudo. Mas não, nós vamos ter que garantir, né, que isso continue evoluindo. E nós estamos envelhecendo, não é? Ou alguém ficou mais novo aí durante a pandemia? Será que foi né, foi um efeito, como se diz? Ai, gente, fugiu a palavra, reverso, né? Que não se estava esperando. A gente começou... Teve umas pessoas que fizeram os procedimentos aí no meio, aproveitou, né, que podia ficar em casa e tal. Mas lá no tempo, né, na carteira de registro e tal, no RG, ninguém está ficando mais novo. E será que nós estamos aproveitando a nossa vida mesmo com tudo que está acontecendo? Será mesmo que a gente pode, então, se fechar que tudo é um caos e as coisas não estão acontecendo de bem? Será que a gente tem apreciado
tudo que a gente tem que apreciar na nossa vida? Eu tenho percebido isso. Eu estou tentando apreciar, já que eu tenho tempo, ao máximo o despertar do Miguel, em todas as coisas, né? Eu acho que quem é pai está tendo isso, né? É cansativo porque nós estamos, né, em contato constante. Mas está sendo muito legal. Talvez eu tenha muitas histórias para contar para ele, por quê? Porque nós estamos aproveitando isso. E nesse tempo que nós estamos vivendo, as coisas mais simples devem ser às vezes apreciadas e a gente acaba não apreciando, porque a gente dá foco para a impermanência ruim e não entende que existem presentes permanentes que estão conosco ainda que nós temos que aproveitar. Quer ver? Eu vou provar isso para vocês de maneira mais simples. Vocês podem me acompanhar num experimento aqui? Ok, então assim, ó. Fiquem tranquilos e façam uma coisa comigo. Respirem profundamente. Só isso. Conseguiram apreciar isso? Entendem que para hoje, para algumas pessoas, isso é impossível de ser apreciado? E nós temos a capacidade, nós temos a possibilidade de podermos respirar profundamente e sentirmos o ar. Quando vocês imaginaram na vida de vocês que talvez isso não fosse possível? Então, né, aquela história de respire fundo para se você se sentir feliz, nunca teve tanto sentido como agora. Nós podemos respirar profundamente. Nós podemos sentir o ar, né? Quantas pessoas se foram porque não podem mais, porque não conseguem mais? E foi fácil, né? Então é uma coisa que nós podemos ainda apreciar. Então, não precisamos ficar pensando em grandes viagens, em grandes coisas, porque devem ser feitas às vezes. Algo simples como respirar já é uma dádiva divina. E o problema é que a gente não dá real valor para as coisas. Porque nós temos essa sensação quase arrogante, né, que o ser humano tem, que a pilhazinha é assim a conta, né? Cada dia que eu vivo, eu vou ter mais 100 anos para viver. E como é que é a conta de verdade? A conta está lá, né? Mais 1, menos 1. Para você ver que a matemática ela é fantástica, né? Então vamos dizer assim, a cada metro que eu estou despencando naquele precipício que a gente conversou lá em cima, eu estou chegando mais perto do fim da corda, não estou subindo. Eu tenho que me desesperar? Não, porque vai acontecer de qualquer forma. Eu devo então abandonar a minha vida e me desesperar e deixar de viver? Não, porque vai acontecer de qualquer forma. O que eu posso fazer? Fazer o meu melhor possível, apreciar a minha vida da melhor maneira, né? E a gente costuma fazer isso quando o princípio, né, do fim, né, quando se torna evidente que vai acabar. Aí a gente dá valor. Principalmente quando algo comum, né, na nossa vida ela pode ser levada, esse princípio da impermanência ele fica fortíssimo. Seja na profissão, né? Vamos dizer, eu estou dando o meu pior no trabalho e eu estou vendo que está chegando a hora que alguém vai me mandar embora. E aí a hora que a pessoa está vindo na minha direção, eu sei que o bicho vai pegar, eu fico, puta, mas não era tão ruim assim. Tinha um monte de coisa que era legalzinho e tal. Nas relações com os amigos, né? Será que eu estou dando o meu melhor? Porque talvez daqui a pouco a impermanência leve tudo isso. E quando eu digo, não é só pela questão de morrer fisicamente, mas a pessoa pode ir morar em outro lugar. Eu me lembro que eu tinha um amigo de infância, né, que ele é até padrinho do Miguel e tudo mais, e nós moramos assim, um no fundo ele morava na casa, né, atrás da minha, e eu morava, né, em terrenos diferentes e tal, mas na rua de trás e eu na rua da frente. E chegou um momento em que a gente começou a fazer faculdade, a gente se distanciou, né, e eu fiquei sabendo que ele ia casar e se mudar dali. Parece que naquele momento deu vontade de fazer todas as coisas que a gente estava fazendo, porque a gente estava próximo, cara, era só pular o muro ali e a gente conversava, né. E eu vejo isso com o Miguel, às vezes eu faço planos e fico, cara, a gente vai acampar e não sei o que, essa noite, durante a semana mesmo, começaram as aulas. E aquilo se torna mais importante para mim, né? E aí tem a questão das relações, né? Amorosas entre os casais, entre as pessoas. Geralmente a gente deixa para dar o nosso melhor quando já, infelizmente, as coisas talvez não se corrijam mais. Porque ficou evidente que, né, aquilo vai se mudar, aquilo vai transformar. E principalmente a gente acaba não aproveitando a nossa própria existência.
Muitos de nós não damos valor para a nossa própria existência até quando a gente está chegando pertinho do fim, ou quando alguma coisa muito séria acontece para mostrar para a gente que pode acabar. Sei lá, se foi no médico e recebeu um diagnóstico ruim, que você pode morrer. E aí você começa a querer aproveitar a vida. Tanto que tem vários filmes aí, né? Na Netflix, eu não lembro o nome deles, mas tem lá de dois que eles são já meio velhos, assim, né? Meio de idade, e eles começam a querer aproveitar a vida e tudo mais. Então, nós temos que pensar que nós temos que... Olha lá, Breaking Bad, exato, né? Breaking Bad é Você vê, ó, a maior, acho que a série mais famosa do mundo, mais assistida, ela conta exatamente isso, né? O cara recebe lá o diagnóstico de câncer terminal, ele resolve deixar a família bem, e aí ele tenta, né, nisso ele vai vivendo um monte de coisas que ele não viveria. Por quê? Porque ele sabe que está próximo do fim, né? Isso é muito o que a gente sentia quando a gente estava em Santiago, que eu sempre conto para vocês, né? As pessoas começavam a caminhar, elas foram porque elas decidiram ir, olha a loucura do negócio. E elas começavam a caminhar, seguindo os preceitos que elas queriam. E aí tinha as partes que elas podiam aproveitar, como, eu estou vendo um rio bonito, eu vou sentar ali do lado. Vou aproveitar a vista, afinal eu viajei para isso, estou fazendo... Mas não, na cabeça delas, elas colocam que o objetivo é caminhar. Caminhar todos os dias até chegar no final. E quase todo mundo, na sua grande maioria, quando chega e vê aquela plaquinha de 8 km para Santiago, 30 km para Santiago, fica triste, sabe por quê? Puta, teve um monte de coisa que eu não fiz que eu tinha que ter feito. Tinha um castelo lá que era para ter ido, provado aquela comida diferente, eu fiquei com nojo, né? Lá em Meride, por exemplo, tem os polvos, lá o cara pega o polvo vivo, joga na água, ai meu Deus do céu, não vou comer, não sei o que, e depois, puta, devia ter comido. Come lá os chouriço, né, que é as linguiças lá, ursilha, os caras furam aquele negócio cheio de sangue no prato, e eu falei, eu vou comer esse negócio? Vou. Sabe por quê? Porque era uma experiência única. Eu não me arrependo. Tem gente que fala assim, era bom, eu falo, cara, bom demais. Eu sei o sabor. Os outros não. Teve dias que eu fui lá e coloquei meu pé na água gelada, quase descongelando. Por quê? Porque eu queria. Teve dias que eu descia, às vezes, nadando pelo rio. Molhava tudo, mas eu fiz o que eu queria. Quando eu vi a placa que faltava 30 quilômetros, eu fiquei triste, sim, porque estava acabando. Eu estava curtindo demais. Mas tinha gente que ficava triste porque não tinha curtido. Aí queria fazer nos seus últimos 30 quilômetros tudo que não fez. Só que daí percebia que não dava. Então é disso que eu estou falando, entendeu? Não deixem para que esse princípio se estabeleça somente quando vocês estão chegando perto da vida. Porque o caminho de Santiago é uma alegoria da vida. Não é assim? A gente vem de uma terra que a gente não tinha consciência do caminho, a gente vai para lá. Ou seja, antes de nós nascermos, nós não temos história. Fazemos nossa história pelo caminho. Durante 4 semanas. Infância, adolescência, fase jovem, né, adulta e a última semana a velhice. Por isso que tem que ser feito em 4 semanas, gente. Tem uma historinha. Tem um motivo, tá? Dá para fazer em 4? Dá. Talvez se você viver de forma mais intensa, dá, mas esse é o tempo que era necessário. Para você entender que tudo muda a todo momento. A cada passo você conhece alguém novo. Isso acontece nas trilhas. Ninguém sabe da sua história até chegar na trilha. Você chega e você começa a compartilhar. Você vive um momento junto. Se você aproveitar bem aquele momento com a pessoa, você vai ter o que contar dela. Se você entrar na cachoeira, se você se molhar, se você pular, se você fizer o rapel, se você descer pulandinho, se você enfrentar seu medo, você vai ter o que contar. Por quê? Você abraçou a impermanência e diz, cara, eu posso ser feliz com isso. Mas se você não faz, você chega em casa e não tem histórias para contar. Aí você vê aquela galera com os TBT embaixo da cachoeira lá e fala, pô, por que eu não tenho nenhuma foto legal para postar? Porque você não viveu o momento. Você não apreciou. Né? Então, esse medo e essa culpa vai vir sempre no final. Tá? Vem de a gente não ter apreciado. Principalmente também, né, nesse momento, tem muitas pessoas que estão partindo, muitas pessoas que estão realmente morrendo. Né? Eu acabei vendo um pouquinho durante o final de semana, e eu vejo que tem muita gente que se lamenta, né? Mas por que esse lamento vem? Ele vem geralmente exatamente por isso. Você não aproveitou bem a vida com aquela pessoa, então você tem um monte de coisas que você gostaria de ter feito e não fez. Né? É assim com as pessoas querendo ir para a trilha. Eu queria tanto ir para a trilha, puto, mas a pandemia veio, agora não dá mais. Por quê? Porque a gente acha que
o tempo sempre vai ser permanente, essas condições também. Então nós temos que acostumar, sabe, que tudo muda. E talvez a felicidade seja isso, né? Você olhar para trás com toda essa impermanência e você sentir que cada momento que você teve com uma pessoa foi especial. E por isso você pode partir ou deixar com que aquela pessoa parta sem muito problema. Você vai ficar triste pela ausência, mas não por não ter vivido. Isso vale para a nossa profissão, vale para os nossos amigos e principalmente para aquelas pessoas que a gente ama. Né? Então é você olhar para trás e mesmo com tudo podendo ter sido diferente do que você imaginou, ter valido a pena. Então por isso, gente, nós temos que apreciar o tempo agora. Porque tudo muda. Principalmente a nossa vida. Porque ao contrário do que o nosso ego e a nossa mente prega pra gente, nós não temos controle de nada. Um dia você está aqui e no outro dia você pode não estar. Um dia as pessoas que você ama estão aqui e talvez no outro dia não. Então, o que vale realmente é apreciar cada momento do lado dessas pessoas. E lembrar que o estável não existe. Ok? E agora eu quero escutar um pouco de vocês. Não sei se foi muito denso, né, a questão, ou faz muito pensar, mas eu sempre gosto de escutar o que vocês imaginaram ou podem aplicar aí na aula, tá ok? Vamos lá, um de cada vez. Levantem a mão. Nada para falar? Ô, Dom. Fala aí, Giandro. Como que as pessoas... O som tá dando muito alto, né? Peraí, aqui, pronto, já consegui, acho que resolver. Vê aí se melhora. Pode ir falando que daí eu vou corrigir aqui. Melhorou? As pessoas... Melhorou. Ah, beleza. Não? Então, quando você estava falando lá de o que você é, quem nós somos, porque uma coisa que a gente repara muito, né, é como que as pessoas querem saber quem é você, né? Mas elas não querem saber, por exemplo, elas querem saber qual a sua profissão, onde você mora. É impressionante isso, né? Então, e na trilha a gente percebe muito isso lá no Poder do Agora, né? Eu acho que eu nunca falei o que eu faço. Esse dia eu estava até falando isso aqui em casa com a Adriana. Eu não faço, eu não falo nada para ninguém, não é meu objetivo. É o que eu falo lá na trilha, né? Eu sou esse cara aqui, eu faço trekking assim que posso. E aí até um cara falou assim: "Você tem uma empresa de trekking?" Eu falei: "Não, eu faço os trekkings com o pessoal aqui aos finais de semana, né?" Isso que as pessoas não, porque nós somos o que eu falo para eles lá, nós somos aqui a mente, o coração e as suas atitudes, né? O que é mais importante para mim é o que você tem em mente, o quanto você pode se doar para aquilo que você faz, independente do que você faz. É doação, né? Isso eu tento colocar isso em prática na minha profissão e em casa com os meus filhos, né? Explicar e falar isso para eles sempre que possível. Agora, a aula hoje foi fantástica. Esse ponto, quando você fala sobre aproveitar a vida, aproveitar o hoje, e na situação que nós estamos vivendo hoje, são as coisas simples da vida, né? A gente fica assim, poxa vida, eu não viajei nada o ano passado, não sei se vou viajar esse ano. Aí eu falo, cara, a gente não precisa de viagem para ser feliz. Isso que você disse aí agora, inspire. Cara, você sabe que eu penso muito nisso que você falou, e às vezes eu tô do nada e Sim. eu inspiro, e eu fico pensando naquelas pessoas que não conseguem fazer isso,
Cara, porque eu vejo essas pessoas assim e às vezes isso me marca muito quando eu vejo uma Imagina. pessoa que não consegue respirar. E eu falo, a pior morte é aquela que você morre com consciência, sabendo que você vai morrer, porque você não consegue colocar para dentro aquilo que é mais importante hoje, né? Que é Sim, simplesmente oxigênio, quer respirar lá. né? Exato. E, É, e coisas simples da vida, como, por exemplo, ontem fazer aquela trilha lá, como foi legal, como foi uhum, o Desafio das Oliveiras, como foi, né, Alexandre, que você estava junto. Tava todo mundo muito carente disso, coisas simples assim, né? Há 2, 3 semanas que a gente não saía, e coisas tão simples, tá no meio das pessoas e fazer um percurso daquele, e uhum. assim, as alegrias que a gente precisa de ter hoje na vida são muito menores do que a gente imagina, ou imaginava antes. Isso que eu acho que a gente tem que Sim. levar de bem para essa pandemia no final. Dá, assim, E é tão doido, então, e assim, dá valores em porque coisas uhum, banais, né? Pra gente pode ser banal. eu, por exemplo, a questão de não respirar, quando a gente começa a fazer montanhas de alta altitude, então, para mim parece que algumas vezes eu estou na montanha, sabe? Porque eu vejo exatamente as pessoas tendo esses problemas e a gente pensando, né? Até estava conversando com uma amiga que é médica, eu falei, cara, eu nunca pensei que ela me passou muitas coisas de mal de montanha. Claro que são coisas diferentes, mas assim, ela falou, cara, é exatamente isso, é como se eu estivesse lá, quase 5.000 metros, 6.000 metros, é isso, tá? E só que antes a gente ia, porque assim, eu me colocava naquela situação, né? Existia a questão de eu quero ir lá e subir aquela montanha, né? E eu tenho condições físicas para aguentar esse estresse, né? E agora as pessoas não têm. Então, Uhum. quer dizer, é um princípio de impermanência muito grande. Por quê? Até mesmo com as nossas atividades, né? De repente elas estão todas marcadas, vocês falam, cara, que agenda fantástica, né? Dá vontade de ir em tudo. De repente, pá, a gente não pode fazer. Aí você pensa assim, puta, cara, eu queria ter ido. Teve muita gente que fala, ah, cara, tá fantástico, mas eu não vou não, vou esperar um pouco. Talvez, Uhum. talvez daqui uma semana, 2 vai ter. Puta, não vai ter mais, cara. Tem um decreto agora, vão ficar aí. Essa vez foi 3 semanas, mas pode ser que tenha outro. Puta, vão ficar 3 meses agora em casa. É, Então, quer dizer, a gente está num estado em que apreciar a vida virou quase uma questão de obrigação para quem, entendeu? Tá bem. é. Não é mais uma questão de opção. Então, assim, o pessoal estava comentando que o desafio foi um pouco pesado, né? A gente tem que pensar até nisso, cara, né? Nós viemos com um corpo perfeito aqui para a Terra. Se ele não está totalmente funcional, a culpa não é de mais ninguém, não ser da gente. Tanto que Sócrates dizia, né? E é um pouco duro, mas ele dizia, ó, é uma vergonha, ó, Sócrates, tá? Eu tô falando não jogador de futebol, tô falando Sócrates mesmo lá, tá? Grécia Antiga. Ele falava que era uma vergonha para o cidadão comum que não cuidasse da sua alma, da sua mente, né? Do estudo e do corpo, principalmente. Então não é uma coisa nova. E tudo isso que pode estar acontecendo agora é porque nós achamos que nossos corpos eles são eternos e que a conta nunca vem. Só que para mim poder apreciar a vida no seu expoente máximo, que é chegar no topo da montanha mais alta, vamos dizer do Everest, eu não consigo se o meu corpo não estiver bem. Eu posso ter todo o dinheiro do mundo, eu posso ter toda a sabedoria do mundo, eu posso ser a pessoa mais amada do mundo, eu posso ser a pessoa mais odiada, quer dizer, eu posso ter tudo em grandes potências, mas se o meu corpo não está bem, ele não possibilita. Porque afinal, gente, aonde vocês vão morar daqui 10 anos, vocês sabem? Não. Esse é um princípio que talvez não mude. Se vocês estiverem vivos, vocês vão morar no corpo de vocês. Independente se o corpo de vocês está embaixo da ponte ou dentro de um palácio. Deu para entender? E nós tratamos esse Dom, corpo como se a gente tivesse nascido e tivesse com 12 anos lá. Eu lembro que eu ia pro Kung Fu com 20, eu aguentava porrada, eu lutava, no outro dia eu tava bem. Agora, se eu vou no Kung Fu piazinho de 10 anos me dar um chute na coxa, eu já fico uma semana lá. Renga, né? Sem poder treinar. Alguém queria falar? eu queria Arthur? trazer um ponto. Sim. Acho que um período ali que você estava falando sobre o que somos, né? E, na verdade, muitas das vezes é como estamos.
Eu sou da área de TI, você sabe disso, e Aham. acho que a coisa mais difícil de se responder para qualquer pessoa é o que você faz. Sim. Porque como boa parte, tem muitas outras profissões, mas a profissão de Sim. TI, particularmente, ela se reinventa numa velocidade. É necessário que ela se reinvente numa velocidade muito Exato. alta. Então, a gente já tem eu, por exemplo, tenho um costume de sempre, quando eu preciso dizer o que eu faço, eu digo, eu estou fazendo isso. Sim. Pode ser que amanhã eu não esteja mais fazendo isso, Exato. e eu esteja fazendo outra coisa, ou eu já fiz isso, amanhã eu vou fazer aquilo, mas hoje eu estou fazendo isso. Hoje eu estou sendo gerente de produto, por exemplo, pessoa que desenvolve produto. E enquanto tu falou desses conceitos, talvez sejam um pouco abstratos, eu lembrei de uma coisa que profissionalmente faz muito sentido, e eu entendo que para a vida também faz. E daí a gente vai viajar um pouco de novo e falar sobre a teoria da evolução, sobre Darwin, que é de você se adaptar. Então, querendo ou não, o que tu está falando é da impermanência, ela força com que a gente precise se adaptar. Seja bom, seja ruim, a gente precisa se adaptar com a presença do Covid, a gente precisa se adaptar com a ausência da liberdade que a gente tinha, e aí vem a reflexão de como viver o hoje, fazendo o que tem, valorizando e fazendo aquilo que a gente realmente quer, para de uma forma ou outra, a hora que a gente não tiver mais aquilo, a gente saber se adaptar com aquilo, sabe? Exato. Principalmente, acho que a dor mais difícil de se adaptar é a da ausência, porque ela normalmente vem com um arrependimento ou uma necessidade de não saber lidar com aquela falta, né? E aí é muito comum a gente falar de morte, quando a gente fala de lidar com a ausência. Faz algum sentido? Faz total sentido, porque é exatamente isso que você falou. Essa dor, principalmente da ausência, ela vem das coisas... Sabe aquelas coisas... Acho que tem uma brincadeira que o pessoal fala assim, vamos comemorar a saudade das coisas que a gente não viveu. Mas é isso mesmo. É saudade das coisas que a gente não viveu. Você veio lá e você fez um script para a sua vida, correto? Aí a vida acontece na sua impermanência de forma totalmente diferente. Chega um momento que você fala assim, nada vai ser bom, eu não vou ser feliz. Ou você vai experimentando picos de alegria. E até por isso que em algumas linhagens de sabedoria, os caras não aprendem a não ficar tipo eufórico quando algo dá muito correto, porque pode ser que no próximo momento dê algo errado e você não esteja com foco. Ou você poderia até mesmo fazer... o jogo de pôquer, você entendeu? Eu acho que o jogo de pôquer ele demonstra muito isso, né? Porque às vezes você tá com tudo certinho ali, você vai lá, você dobra a aposta, você entra às vezes em all-in e aí vira uma carta. E o cara lá que achou que era impossível o jogo dele dar certo, o jogo dele é maior que o teu. Você entendeu? Quer dizer, tudo tá mudando exatamente dessa forma, você entendeu? E como no xadrez também, né? Por mais que a gente tente prever as coisas, elas não vão dar certo. Porque lembra aquela frase que eu sempre repito aqui, né? O mapa, ele só é uma noção do território, mas ele não é o território em si. Então, por mais que tenha anotações lá de como eu chegar, é igual na trilha, né? Mas tinha uma árvore... A trilha da Funda Grota eu adoro por isso. Toda vez é uma trilha diferente, tá? Eu chego lá, caiu uma árvore em cima da outra. Na última vez, caiu uma árvore em cima da árvore que tinha caído da outra vez. Ou seja, tinham 3 árvores uma em cima da outra. Daí eu tive que entrar lá, cortar, achar um caminho e tudo mais e tal. Né? Vocês imaginam se eu tô só baseado no mapa? Eu chego e falo, cara, tem que voltar. Por quê? Porque o trajeto está diferente do que eu tenho do mapa. Né? Então isso também é com a gente, né? Quer dizer, nós somos constante mudança. Quem consegue ter um mapa, mas está pronto para navegar, né, caso seja necessário, porque entende mais ou menos para onde quer ir, consegue chegar no seu destino. Quem às vezes não tem a clareza de tentar entender qual é o terreno que está vivendo, talvez não chegue. Né? Então faz total sentido. Nós estamos fazendo algumas coisas. Nós estamos com uma história emprestada. Mas nem só por isso eu preciso viver aquela... Por exemplo, assim, se eu estou sofrendo, não significa que eu preciso optar a sofrer sempre. Porque a permanência da minha vida é o sofrimento. Assim como se a minha vida é muito feliz, eu tenho que entender que pode ser que um dia ou outro eu acorde e nem tudo dê certo. Porque também nós temos uma taxa alta de pressão e cobrança
para que a gente seja feliz todos os dias. E tem dia que a gente não tá afim mesmo, você acordou mal, você não tá nem aí, você quer um respiro, você entendeu? Tipo, teu Miguel é fantástico, mas tem dias que eu falo, meu Deus, já tá na hora de ele dar um descanso para mim, entendeu? Dá vontade de não ter aí uns Rivotril e colocar assim naquele suquinho e falar, você vai dormir agora, filho. Quanto tempo? Ah, só 24 horas, daqui a pouco você volta. Só que antes você poder falar isso seria, meu Deus, cara, olha o cara, ele... Não, é só porque todos nós precisamos de tempo. E quem é casal também sabe disso, a gente precisa até mesmo de um tempo dos filhos para que a gente tenha tempo, que já é um assunto que a gente também debateu muito aqui, né? Os nossos filhos têm um tempo de impermanência conosco, por quê? Eles vão ficar menos tempo com a gente do que com a pessoa, que a gente fica com a pessoa que a gente vai ter pro resto da vida. Já pararam para pensar nisso? Os filhos aí, alguns com 15 anos já vão querer ir embora, outros com 20. Mas eu sei que as mães devem estar pensando, quando eles começarem a namorar lá com uns 40 anos, eles podem pensar em ir embora. Mas é isso, e no final você vai envelhecer do lado da pessoa que você escolheu para ser o pai ou a mãe de seus filhos. Que já é uma decisão muito grande, porque quando você está escolhendo um pai, você está escolhendo isso. Quem eu quero para que cuide também dos meus filhos? Só que quando a gente é jovem e imaturo, a gente não pensa assim. Depois a gente apanha e daí você vai aprendendo. Né? Oi. Pode falar. Eu queria tentar acrescentar alguma coisa. Por favor. Eu acho que o fim principal que a gente tem que ter no raciocínio é o que nos vai trazer felicidade. Exato. E aí, de um lado, vai estar a impermanência, que é aquela consciência de que as coisas são transitórias, inclusive nós mesmos. Uhum. E aí vem o que o Arthur trouxe de colaboração, que eu encaixo como a resiliência, que é aquela capacidade de sofrer todas as influências positivas ou negativas e retornar ao teu estado natural. Né? Às vezes demora 1 dia ou 2 ou 10 e prosseguir a vida. Eu acho que na impermanência é ter a consciência de que as coisas e até as pessoas e tudo mais é transitório. Tá? Uhum. Esse conjunto todo transitório, sabe? Tendo consciência disso, acho que a gente chega num próximo conceito. Sabendo da natural alteração das pessoas e das coisas que são transitórias e vão se alterar, sim, você tendo a consciência disso, você vai prosseguir no seu caminho com mais felicidade. Até que você sabe que em algum momento teu companheiro vai não estar do seu lado. Exato. Aquele planejamento que você fez, que o seu futuro ia ser fantástico quando você atingisse o grau de mestre, não necessariamente, sim, vai te trazer sucesso financeiro, reconhecimento público, ou simplesmente ficar revivendo um passado que você não teve, porque eu não saltei o muro e fui trocar uma ideia com meu amigo enquanto estava na faculdade. Exato. Ou deixei de viver com um familiar querido no momento que eu poderia e não fiz. Exato. Então, o prosseguimento para a felicidade é ter realmente a consciência da impermanência das coisas e da gente, porque a gente vai se alterando a cada segundo. Sim. E a capacidade evidente, que a resiliência já é um pouco mais popular, a gente está muito ouvindo resiliência para qualquer coisa. Se você tem que fazer 10 km correndo, você tem que ser resiliente a partir do 7. Exato. Você vai ter que aguentar. Se você vai fazer o Oliveiras, você vai ter que ser resiliente, vai ter que aguentar. Então, eu acho que é uma colaboração que talvez ajude qual é a tua finalidade? Onde você quer chegar? E aí você realmente vai seguir tudo para chegar lá. É porque a gente pode até ponderar daí que existe exatamente esse ciclo, né? De impermanência, adaptação e resiliência. E ação, que eu acho que também é importante, né? Porque senão a gente fica vendo a vida e pensando assim, eu poderia ter feito isso. Mas daí que acontece de novo, mas eu não vou fazer. Então, é aquilo que nós falamos daquele cálculo da felicidade, né? Menos expectativa, mais realidade, igual a felicidade, né? Porque aí nós vivemos baseados no que é real, no que está acontecendo aqui e agora. E também, gente, ninguém está dizendo para não fazermos planos, né? Os planos que fazem talvez a nossa vida ser ainda mais bonita, né? Porque eu posso planejar, né? Eu posso planejar casar com alguém que seja legal, não casar, você pode fazer o que você bem entender, né? Desde que você esteja desperto, desde que você esteja de verdade ali, explorando, né? Cada opção que você tem. De novo, é aquela coisa, né? Ter a sua estratégia e não fazer parte da estratégia de ninguém. Ok, meu agente? Para mim foi uma aula... falar alguma coisa aí, Brunão. Cristiano, acho que alguém, né? Deixa eu ver aqui, quem que levantou a mão? Acho que é isso que apareceu para mim. Alguém?
Cristiano? Boa noite. Opa, agora apareceu. É o Bruno. Tudo certo aí? Tudo certo. Eu invadindo aqui. Bom, complementando ali, né, quando o Leandro ia dizendo sobre você estar, com quem está e tudo mais, teve um momento da fala também sobre a questão de, tipo assim, muitas vezes a gente acaba dando valor às coisas quando elas estão no fim, né? Tipo, lá na quarta etapa lá de Santiago, na quarta semana, você vai dar valor lá no final. E, assim, isso, né, faz muito parte, principalmente do meu convívio. Às vezes até a Cris fala assim, nossa, está querendo alguma coisa? Mas não, cara, tem dias que realmente você precisa, né, valorizar ali o dia a dia, fazer algo diferente todo dia. E isso sim fazer parte da seu pico de felicidade. Enfim, de fazer alguém feliz te faça feliz. Eu acho que isso é muito válido. E é aquela história, né? Que nem comentou dos filhos, né? Os filhos como o Leandro falou, vão ser felizes com a pessoa que eles escolheram e tal. E quem a gente escolheu que tem que valer a pena. Enfim, que nem volto a comentar, não esperar o fim para dar valor. E sim valorizar todos os dias, cada momento, cada trajeto, né? Como a subida das oliveiras ali, cada nova pedra. A gente ri com o Juliano, né? O universo. Nossa, que uma pedra diferente, enfim. Aproveitar, né, gente? Aproveitar o seu máximo, né? Exatamente, aproveitar cada novo passo é diferente, pode passar 1000 vezes lá, nenhuma delas você vai pisar sempre no mesmo lugar. Mas valeu. Eu acho, gente, que para fechar, uma coisa que eu gosto também de sempre lembrar vocês, que o extraordinário está escondido no que é ordinário, não do El Chan, tá? No ordinário do dia a dia, nas coisas simples, tá? Ali ela anota aí as minhas frases, então coloca aí. Dom Carlos, dia 15/3. O extraordinário está escondido no ordinário, tá? Mas daí você coloca uma ressalva, não na música do Tchan, porque a gente nunca sabe, né? O qual vai ser. Mas, gente, obrigado, tá? Pela companhia de vocês de novo, por estarem aqui. Eu acho que cada vez os temas vão ficando bem bacanas, né? E o que eu tenho percebido, assim, para mim, tá? Essa aula sempre parece que foi muito mais legal que a outra, assim, entendeu? Porque a gente está numa sintonia bem bacana e eu estou gostando muito, tá bom? Então, obrigado, tá? E eu vejo vocês, se a nossa permanência garantir, né? E nos prover na próxima segunda e alguns no final de semana aí, né? Capel do Lenhador. Até mais, gente. Tchau, tchau.